Fala pessoal, tudo certo? Fazer planos para o longo prazo. E o que eu quero falar aqui nessa parte de investimento. O que acontece? A gente que não tem muito tempo, por exemplo, eu sou advogado, acho que a maioria das pessoas, né, que às vezes que acompanham algum canal de investimento no YouTube não trabalha com investimento, quer aprender sobre investimento, tem uma outra profissão, né? Então, o que acontece? A gente que não tem muito tempo para mexer nessa parte de investimento, eu destino meia hora do meu dia para essa parte de investimento, tá? Eu estudo, vejo vídeo no YouTube, leio livro, vejo os meus investimentos, meia hora a uma hora no máximo. Aí depende do dia. Na sexta-feira, eu procuro deixar uma hora, que é o final da semana, né? Tá chegando, então eu vejo o que aconteceu durante a semana, mas é isso. Agora, o porquê que o plano de investimento tem que ser a longo prazo? Porque eu não trabalho com investimento. Eu não fico vidrado nisso durante o dia todo. Quem trabalha com investimento, um corretor, né? Um corretor de investimento que trabalha na corretora, um assessor de investimento, consultor de investimento, quem trabalha nessa área, ele vai ter esse tempo. Porque, como ele trabalha com isso, ele tem 8 horas do dia dele para cuidar da carteira dos clientes dele e da carteira própria dele. Então, ele vai chegar na corretora onde ele trabalha, ele vai acessar lá todo o sistema, que eu não sei como funciona, vai começar a ver, né, o dinheiro dos clientes dele, se subiu, se desceu, o que aconteceu, e ele também vai ver ali os investimentos pessoais dele. E aí ele vai conseguir né, mexer ali, realocar, comprar algumas ações e por aí vai. No final do dia, se ele viu que a escolha dele não foi boa, ele já consegue vender também as ações no final do dia e comprar outras e por aí vai. Ou se ele errou no dia, no outro dia ele já consegue, né, resolver o problema, porque ele mexe com isso. Ele destina 8 horas do dia dele para isso. Aí gente que quer um ganho acima da inflação, um ganho acima do que a poupança dá para gente, o longo prazo é o melhor caminho. Então essa é a dica que eu dou. Dá para você ter bom resultado a curto prazo? Dá, mas você tem que viver disso ou você tem que tirar um período para isso. Por exemplo, você ficou sabendo que as ações da Unipar, por exemplo, a Unipar vai subir. Aí você vai lá e coloca um dinheiro, fica monitorando ele durante uma semana, 2 semanas, viu que realmente subiu, teve um lucro, você vai lá e vende. Mas por isso que eu faço, tem que viver disso. Ou ter tempo para isso. Agora, como o intuito aqui meu é passar para as pessoas aqui de que dá para conciliar é, a profissão que você tem hoje com essa parte de investimento, estudar investimento e aplicar, né, na prática, o intuito aqui é sempre a longo prazo. Então você tem que tentar montar uma carteira de investimento para longo prazo. E o porquê disso também, o porquê que eu penso sempre no longo prazo, porque eu penso na minha aposentadoria. Eu penso que hoje em dia vai ser difícil me aposentar pelo INSS e eu penso que eu tenho que ter algum ganho lá na frente, né? Quando tiver 60, 70 anos de idade. Então a minha aposentadoria eu estou tentando fazer com os investimentos. É com pouco, mas eu penso que é melhor eu começar o quanto antes com pouco do que eu nunca começar e dependa do governo. Então por isso que eu comecei a estudar investimento. Essa ficha caiu em mim por isso. O pouco que eu tinha para investir por mês, R$ 100 por mês, o gerente do banco não queria investir esse dinheiro. O corretor que trabalha lá na corretora de investimento não queria ter um cliente que desse para ele R$ 100 por mês para ficar investindo. Então, por isso que eu aprendi a investir. Porque eu ganhava o pouco que é o que eu tinha para investir, é os R$ 100 por mês, e o intuito de eu montar minha carteira para me favorecer quando eu estiver na minha velhice. Então, e quando você entra nesse mundo de tentar realocar o seu dinheiro lá para o futuro, para você poder ter uma velhice boa, você já começa, estudando para isso, você começa a ter é, algumas ideias ou algumas informações começam a chegar para você de você ter uma previdência privada, porque a previdência privada ela não entra no inventário seu. Então, por exemplo, se eu vier a falecer, todo o dinheiro que eu tenho hoje investido, ele vai para o inventário. Então, até sair o inventário, demora para os meus herdeiros, para as pessoas que vão usufruir desse dinheiro, usar eles, porque está no processo de inventário. Então, dinheiro investido, ele entra no processo de inventário, uma previdência privada já não.
Tem alguns investimentos que você vai pagar imposto, então se você veio a falecer, seus herdeiros vai ter que pagar imposto nos seus investimentos, às vezes uma previdência privada já não paga. Então você começa a pensar em... Eu comecei a querer estudar sobre holding, algo interessante de todo mundo estudar, que é algo possível para todo mundo, não é só para quem é rico, quem tem dinheiro. Então você começar a estudar sobre holding é algo interessante. Então você começa a ter algumas ideias para você preparar o seu futuro, preparar um pé de meia, né? A gente que é pobre, eu sempre ouvi falar isso, né? Você tem que preparar um pé de meia seu para você viver bem lá e ainda mais hoje com essa questão da previdência. Então eu tenho 35 anos, eu acho que vai ser muito difícil eu me aposentar, e principalmente quem tem menos idade do que eu. Então você tem que pensar sempre a longo prazo. Mas o bom de tudo isso é que quando você entra nessa parte também de investimento, de ter essa ideia de economia, de economizar, essa parte financeira, as coisas também vão acontecendo mensalmente, por exemplo. Por mais que você se prepare para o futuro, para longo prazo, você já começa a ganhar alguns valores no próximo mês, que isso vai te deixando feliz, e aí você começa cada vez mais querer investir, você começa a querer estudar mais sobre investimento, porque você está vendo que o pouco que você estudou já está tendo resultado. Imagine se você estuda mais. É por isso que você, igual eu estou querendo estudar sobre holding, para você poder criar um patrimônio. O que eu vi um pouco sobre isso é você criar a holding, você cria uma empresa, um CNPJ, você coloca lá todos os seus bens nesse CNPJ, e você coloca os seus herdeiros como seus empresários, como seus sócios, né? Sócios ali daquela empresa. Então você que é o sócio, o dono, sócio principal da empresa, quando você vier a falecer, os seus herdeiros, que no caso vai ser seus sócios, ele assume todo aquele seu patrimônio. E aí não tem ITCMD, não tem os impostos para você pagar se você não tivesse feito a holding. Então isso é uma boa, porque imagine se você tem uma casa, um terreno, 2 carros, algo nesse sentido. Aí você vai lá, se você vier a falecer, vai ter que ir por inventário, vai ter que pagar ITCMD, um monte de coisa. IOF, um monte de coisa. Um monte de imposto. E aí você já perdeu um monte de dinheiro. E agora, se você criar essa hold, eu não sei muito bem sobre hold, só o que eu estudei e vi mais ou menos. Você criando essa hold, essa empresa, você vai entrar como sócio, você, a sua esposa e os seus filhos, os seus herdeiros, vão entrar como sócio também. Então, quando você vier a falecer, os sócios assumem o patrimônio daquela empresa. Então, o sócio vai assumir aquela casa, aqueles terrenos, aqueles carros, que é tudo, tá tudo no nome da empresa. Então, é um jeito de você se blindar contra essa parte de imposto. Você já começa. Depois também eu ouvi falar sobre offshore. Faço a menor ideia do que é isso, mas eu acho que você criar algum patrimônio fora do Brasil. Eu sei que também isso é possível para quem é pobre, para quem tem pouco dinheiro. É só querer ir atrás de estudar. Mas essa questão de offshore também é algo interessante. Então, assim, tem muita coisa que você começa a pensar a longo prazo, você começa a ver que tem outras alternativas para quem é pobre igual eu sou, entendeu? Para quem só basta você ir atrás da informação e transformar a informação em conhecimento e aplicar. Então, pensar a longo prazo é uma boa por isso. Agora, se você quer algo mais rápido, não sei se o investimento é uma boa. Aí eu não sei. Pode até ser, mas o pessoal entra naquela de day trade, né? Que eu faço a menor ideia do que é isso. Mas, e aí você pode também entrar em uma fria, entrar numa pirâmide, entrar, às vezes, comprar uma ação que você achou que ia valorizar muito, e aí alguém falou que ia valorizar muito, e aí você vai lá, comprou e perdeu dinheiro. Então, quando você pensa sempre a longo prazo, você entende o mercado. Você não vai ter algo que vai te dar um juros de 3% ao mês. Vai ser 0,8% ao mês, no máximo 1% ao mês. Então, pensa assim para longo prazo, porque a sua mentalidade também vai começar a se moldar a isso, e você começa a pensar num futuro bom para você. Você começa a se preparar um futuro meio que confortável. Na sua cabeça, você já começa a ter um futuro confortável, você já começa a falar assim, pô, se eu continuar nesse caminho, eu acho que eu não vou passar necessidade quando tiver 60, 70 anos. Se eu continuar nesse caminho, além de não passar necessidade, eu vou deixar algumas coisas para os meus filhos, para quem ficar aí.
Então você já começa a moldar sua mentalidade. Beleza? Pensa a longo prazo, que eu acho que vai ser uma boa saída para você. Até mais.